contemplar a areia branca de Maná. Percebo tua bondade eterna me abraçar. O teu cuidar perdoa cada despertar. E amor infinito que faz abrir o mar pra mim. Irás trazer o pão do céu. Que faz abrir o mar pra mim. Irás trazer. Que vais abrir. Que vais abrir o mar pra mim. Irás trazer. Mais uma vez. Que vais abrir o mar pra mim. Irás trazer. Passas dia e noite. E a morte em vida sem jamais falhar. Vais abrir o mar pra mim. Irás trazer o pão do céu. Vais abrir, o Senhor nos sustenta. Irás trazer o pão do céu. Nosso Deus cuida de nós. Mar pra mim. Irás trazer o pão do céu. Vais abrir o mar pra mim. Irás trazer o pão do céu. Vais abrir o mar pra mim. Irás trazer o pão do céu. Passas dia e noite a me guiar. És Deus do céu, vieste a mim. Minha morte em vida vens tornar por todos os meus dias, sem jamais falhar. Sem jamais falhar. O nosso Deus cuida de nós. O nosso Pai cuida de nós. Eu quero te convidar nesse momento a abrir o seu coração diante do Senhor. Fechar os seus olhos e fazer uma oração. Colocando diante do seu Pai querido que cuida de você o que tem afligido o seu coração. Às vezes você está de frente para o mar vermelho e você vê os carros de farol e você está desesperado. Às vezes você está com fome e você precisa desse pão do céu. Abra o seu coração e peça esse cuidado, peça esse sustento. Jeremias 17,14 diz: Ó Senhor, me curas e serei verdadeiramente curado. Me salvas e serei verdadeiramente salvo. Louvo somente a Ti. Irmãos, independente do que você esteja passando, seja necessidade de cura, de libertação, de salvação, Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Oh Senhor Jesus, Vais abrir mar pra mim, irás trazer o céu. Vais abrir mar pra mim, irás trazer o céu. Vais abrir mar pra mim, irás trazer o céu.
guiar. És Deus do céu e deste a mim, e a morte em vida vens tornar por todos os meus dias, sem jamais falhar.
Amém. Boa noite a todos. Louvado seja o Senhor por mais uma reunião da igreja em Sobradinho. Para quem vai assistir a transmissão depois, tivemos um problema técnico e não está sendo transmitido ao vivo, mas ficará disponível depois da gravação. Vai ser lançada, né, Quimedes? A gravação depois vai ser lançada. Quem quiser assistir novamente, depois vamos lá no nosso canal do YouTube fazer a transmissão. A irmã ali se emocionou e caiu o prato ali, quando ficou sabendo que não ia ter a transmissão ao vivo. Queridos, que o Senhor continue nos abençoando. Nosso encontro de hoje, 9 de dezembro, vamos ver a mensagem 3, que tem esse título. Os irmãos viram nos avisos, receberam talvez alguns convites, que é uma pergunta, né? E quando o vinho acabar? Conforme anunciado, esse semestre, que começou um pouquinho em 2023 e vai se estender ao primeiro semestre de 2024, nós estaremos estudando, tendo comunhão em cima do Evangelho segundo João. A Igreja Sobradinho é uma igreja que ama a palavra de Deus, é uma igreja, uma comunidade cristã que ama a Bíblia. Então, irmãos, nós vamos continuar desfrutando da palavra de Deus. Isso é bom ou ruim? Não é bom. Isso é ótimo. Diga assim, isso é ótimo. Porque não é a palavra do A. Eu tenho um amigo lá em São Paulo que chama ABC, né? Então, não é a palavra do A, nem do B e nem do C. Depois ele vai ver e vai comentar aqui comigo aqui. Mas, irmãos, nós estamos numa comunidade que vive e pratica a palavra de Deus. Diga assim, amém? Amém. E hoje chegamos à mensagem 3, correspondente ao capítulo 2. Nós enviamos essa leitura. Temos encorajado todos os irmãos a fazerem a leitura bíblica, aproveitarem o momento de devoção. Um momento pela manhã, a gente costuma orientar os irmãos, mas não é uma regra, como é que se diz? Estática, formal, e só pode ser pela manhã. No seu momento que você escolhe para encontrar-se com Deus, você vai ler algumas pequenas porções, alguns versículos, e ali tirar a vida, irmãos. Eu acho que fazer qualquer coisa sem a presença de Deus, sem a palavra, sem a pessoa de Deus, sem a graça de Deus, irmãos, isso não é a vida cristã, é igual trabalhar, né? Então não é uma rotina, não é uma obrigação, é um momento de devoção. Então, como nós temos orientado a igreja, hoje vamos ter essa mensagem 3, e quando o vinho acabar, baseado em João, de 1 a 12. Eu quero fazer a leitura, depois a gente vai ter comunhão, alguns pontos aqui dessa mensagem, tá bom? Diz assim, a leitura. Se quiser postar ou colocar aqui para que alguns possam ler, está na nossa versão RA, tá? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma
levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. O Evangelho de João, uma das abordagens e estudo dele pode ser dividido em 2 partes. João tem 21 capítulos, então os 10 primeiros capítulos é quando Jesus inicia o seu ministério e faz 7 milagres aqui. Lógico, fez muito mais, mas apresenta 7 grandes milagres nos 10 primeiros capítulos. E nos 11 capítulos finais, é como se o Pai fosse glorificar, selar as obras que ele praticou nos 10 primeiros capítulos. Então, quando você olhar para o Evangelho de João, você já olha assim, se está dentro dos 10 primeiros, é Jesus fazendo os milagres, andando no meio das pessoas, procurando as pessoas. E os 10 últimos é como o Pai vai glorificar agora as obras e selar a pessoa e o que ele está fazendo, o testemunho de Jesus. E esse ministério de João, a gente já estudou ele no passado, ele tem uma característica. O Evangelho de João, juntamente com o Apocalipse, foram as últimas cartas a serem escritas. E João tem uma característica interessante, ele é aquele que foi remendar as redes, né? Nós lembramos muito bem disso. O Evangelho, o ministério, a obra dele, o perfil, a abordagem de João é aquele que ia remendando as redes. Irmãos, isso para mim é muito significativo, essa característica. Porque hoje nós precisamos remendar as redes. Como estão as redes da sua vida? Será que há alguns buracos? Então o Senhor está nos dando uma oportunidade para, juntamente com os irmãos, irmos remendando as redes, tapando os buracos. Talvez estava furada e saindo algumas coisas. E isso vale para todos os aspectos da nossa vida. Talvez o buraco da sua vida esteja na vida financeira. É preciso remendar o buraco para não vazar. A saúde, os relacionamentos, a vida conjugal. Onde estão os buracos da nossa vida? Então, olha para o Evangelho de João esse semestre com esse olhar. Vamos remendar as redes. Aproveita cada leitura, cada versículo, cada comunhão, cada encontro nosso, para procurar saber quais são os buracos na minha vida. Deixa eu remendar. Então, mais um item antes de entrar propriamente na mensagem. Eu quero ir lá para o final, para os últimos versículos. Versículo 11, diz o seguinte: com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória. Olha a parte final. Eu quero chamar a atenção aqui. Eu quero começar do fim. E os seus discípulos creram nele. Eu li essa semana, olhando aqui, falei, peraí. Os quatro evangelhos, eles mostram a pessoa de Jesus, e os 3 primeiros, eles são bem idênticos. E o Evangelho de João, ele mostra alguns aspectos que os outros 3 não mostraram. E no primeiro sinal, quando Jesus vai começar aqui a sua caminhada, ele já está com os discípulos, eles foram convidados, os discípulos de Jesus. E depois do milagre, do primeiro milagre que deu início ao ministério de Jesus, os discípulos que já estavam acompanhando ele, creram nele. Eu fiquei assim, como assim? Não era para ter crido antes de começar a seguir, para se tornar um discípulo? Não seria um pré-requisito crer primeiro nele e depois seguir?
Mas esses aqui parece que seguiram ele de alguma maneira, foram atraídos por alguma coisa. Só depois que eles creram. E eu tenho antes de iniciar, hein? Isso aqui é só o preâmbulo, o inicial, as iniciais. Será que eu ou você, que tipo de discípulo nós somos? Que tipo de discípulo eu sou? Que tipo de discípulo você é? Aquele que está andando sem saber? Ou aquele que já creu e aí você vai seguir? Como está a sua fé? Você é um discípulo que ainda não creu? Então, para falar desse... E quando vinham acabar, eu precisava lançar isso aqui, queria lançar isso. Que tipo de discípulo eu e você somos? Que tipo de discípulo você é? Por isso eu queria que você falasse assim, Senhor, diga assim, Senhor, faz um milagre na minha vida. Diga mais uma vez, Senhor, faz um milagre na minha vida. Agora, faz um milagre por meio de mim. Deus quer te usar. Amém? Então, vamos aí entrar então nesse tema. E quando vinham acabar? Jesus começa indo para um casamento. Gente, isso é muito significativo. Basicamente, esse tema poderia ser uma palestra, uma conversa, uma mensagem só para os casais, mas fique tranquilo, vamos aplicar para todos, mas eu não posso fugir do que está aqui. Está escrito que ele começou num casamento, e isso é muito interessante. E algo vai acontecer aqui. E por que Jesus começou num casamento? Para muitos, o casamento é o momento mais feliz da vida. E esse Jesus, o Deus encarnado, deixou a glória, ele vai iniciar o seu ministério. E ele olha para a humanidade, com todas as suas necessidades, carências, e ele entende que o homem precisa de felicidade. E ele compartilha das nossas felicidades. Para muitas pessoas, ser um cristão genuíno é deixar a alegria, deixar todos os prazeres, e algumas pessoas conscientemente falam, eu não vou ser crente, porque o crente é triste. E essa passagem, ela mostra que isso é uma mentira. Jesus também se preocupa com as nossas alegrias. Não só se preocupa, ele vai junto. Ele quer se alegrar com o homem. Ele quer se alegrar com as suas conquistas. Ele quer se alegrar com os seus planos de vida. Ele está lá, se você reprova numa matéria, eu acho que ele fica triste. Mas quando você é aprovado, Jesus está se alegrando com você. No dia do seu casamento, ele também está lá. No seu casamento, na sua vida, ele está lá, querendo se alegrar conosco. Olha, no dia que você estiver em férias, na praia, desfrutando, se você teve um ano, um semestre corrido e tirou um tempo para descansar, eu queria falar para você, saiba que Jesus está lá contigo, se alegrando. Não é pecado não, você pode tirar férias e desfrutar alegremente que ele vai estar lá do seu lado. Tudo bem? Jesus estava lá num casamento. Só que, olha só, versículo 12. Eu quero começar aqui com algumas verdades aqui. Vamos lá. Alguns itens. Eu me anotei aqui para não me perder. Primeiro lugar, vamos entrar agora. Primeiro lugar, Jesus deve ser convidado para estar na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa profissão, nos nossos estudos. Versículo 2. Jesus também foi convidado. No versículo 1 diz o seguinte, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Dá a entender, pelo contexto histórico, eu não queria me alongar muito aqui, mas que Maria tinha uma relação familiar ali, ou de amizade com os noivos. E ela estava lá ajudando, ela foi para dar uma cooperada. E Jesus foi convidado. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui, dentro da mensagem propriamente dita, a grande diferença na nossa vida pessoal, familiar, conjugal, profissional, amizade,
no trabalho, nos negócios, em todo lugar, é se Jesus, ele é o convidado da sua vida. Muito provavelmente, se Jesus não tivesse nessa festa, e pela cultura, a gente que estuda um pouquinho a história, a cultura judaica, um casamento ele duraria ali até uma semana de festa. E receber as pessoas, ser o hóspede, receber as pessoas num casamento era um sinal de muita honra e responsabilidade. Faltar algo, faltar o vinho, faltar comida, alguma coisa dá errado, era uma grande humilhação e decepção para toda a família. E se esse Jesus não tivesse sido convidado, algo muito ruim, trágico, ocorreria com aqueles noivos no início da sua vida conjugal. Érica, cadê a Érica? Está lá atrás. Imagine, Érica, na lua de mel, termos um problema, hein? Ela sabe exatamente o que significa isso na nossa história. Na nossa lua de mel, eu queria já dizer, o vinho do meu casamento acabou na lua de mel. Mas graças a Deus, tinha Jesus como convidado. Bom, vamos lá. Segundo lugar, versículo 3. Tendo acabado o vinho, já comecei a falar, né? A mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Olha, quero dizer o seguinte, embora Jesus estivesse ali como convidado, não garantiu que algo negativo ocorresse. E eu quero falar isso para todos nós cristãos. O fato de você ter Jesus não é uma garantia de que não vão ocorrer tempestades, furacões, problemas em todas as áreas da nossa vida. Vai ter problema financeiro para alguns, vai ter problema de saúde para outros, entes queridos partindo, seu trabalho, seu chefe, na rua, nos negócios, no governo, na vida cristã, na jornada cristã, haverá problemas, sim, não é uma garantia, vai ter problemas. Há alguns que pregam, e eu não estou querendo fazer nenhuma crítica aqui, aceitam Jesus e todos os seus problemas se acabaram. Olha, eu quero dizer que quando você aceita Jesus, talvez alguns problemas irão aumentar, não porque tem Jesus, mas porque agora você tem alguém que pode todas as coisas. E algumas situações vão se apresentar para que a glória de Deus seja manifestada na sua vida. Amém. E Deus vai usar, e usa muitas coisas, na vidinha de todos nós aqui, para dar glórias ao Pai. Amém? Amém? Irmãos, creem nisso? Amém. Nossa, Vinícius, eu queria sair daqui mais animado, né? Uma mensagenzinha, mas você vai falar que tem problema. Sim, irmãos, nós queremos ser muito francos. Haverá problemas. E aqui houve um problema. E versículo 4, vamos lá. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? A minha, ainda não é chegada a minha hora. Olha, para muitos, essa resposta de Jesus ela foi mal criada, mal educada. Mas eu quero desfazer isso, essa má impressão. Esse termo aqui, mulher, que tenho eu contigo, Jesus já usou ela algumas vezes. Lá na crucificação, quando ele apresenta João para a mãe dele, ele usa a mesma expressão. E isso, para aquela cultura, o termo, quando a gente estuda ali os originais, não é uma resposta ríspida e má educada. Não. É um termo solene. Aquela palavra no original grego, mulher ali, não é uma mulher, sai para lá. Não. Eu queria dizer que Jesus aqui ele foi solene, ele foi formal, ele foi educado, ele foi respeitoso. E para algumas pessoas, parece que o ser cristão, ele vem com um negócio meio carranca, né? Você tem de ser sempre carrancudo, você não pode ser feliz. E, às vezes, até mesmo dar algumas respostas, né? Alguns cristãos olham aquela passagem quando Pedro se apresenta ali para Jesus, ele fala, arreda Satanás. Então parece que tem um negócio, ser espiritual é você ser
curto e grosso, chato e às vezes desrespeitoso. Olha, quero dizer o seguinte, não é verdade isso. Ser um cristão, ser espiritual, é você saber usar as palavras para com cada pessoa. Não use a espiritualidade para ser mal educado, para ser grosseiro. Por exemplo, algumas vezes eu vejo alguns irmãos falar que boa noite, irmãos. Eu pergunto, qual é o problema de dar boa noite? Qual é o problema de você dar boa noite para um irmão? Chegar aqui, irmãos, boa noite. Seja bem-vindo. Irmãos, a vida de Deus, ela precisa nos levar a ser pessoas humanas, equilibradas, respeitosas, entre os jovens, entre os irmãos mais maduros. Até eu quero aproveitar a oportunidade. Eu sei que eu já fiz isso, eu sei que eu já ofendi, eu sei que eu já fui ríspido com alguns irmãos. Eu queria, na frente de vocês, da igreja, pedir perdão. Algumas vezes que eu fui ríspido, que eu fui rigoroso demais, que eu fui tão intransigente na minha fala, é porque falta a graça de Deus na minha vida para ser educado, para ser polido. Irmãos, a vida de Deus, quanto mais ela cresce, mais nós nos tornamos pessoas agradáveis. A Bíblia fala que Jesus, por onde ele andava, ele cativava as pessoas. Porém, Isaías, se você for ver, fala que a aparência física de Jesus era como uma raiz numa terra seca. Então, dá a entender para aquele sol, a cultura, o tipo de vida, que até a pele dele era maltratada, era feio em aparência. Mas tinha algo dentro dele que cativava e atraía as pessoas. É a vida de Deus. Irmãos, a vida de Deus é uma vida que atrai as pessoas. Então, se eu ofendi alguém, eu peço perdão publicamente. E se você tem algo que eu te ofendi, eu quero aqui dar a abertura para você me procurar, que eu quero pedir perdão pessoalmente para você. O Senhor tem me iluminado muito, irmãos, a ser uma pessoa que vive na presença de Deus, a ser uma pessoa que busca ter esse evangelho como estilo de vida, não como uma doutrina religiosa e formal, mas eu quero viver a vida de Deus, eu quero expressar Deus na minha vida. Então, quero deixar isso aqui nessa mensagem também. Um item aqui desse... Acho que eu vou voltar aqui. Que Maria, antes da pergunta, no item, no versículo 3, Maria percebeu o problema e foi para Jesus. Isso aqui também é um princípio que eu gostaria de falar. Irmãos, muitas vezes, casamentos, eles se arranham, se estragam. Os relacionamentos pessoais, uma amizade, na vida cristã, profissional, nas finanças, porque as pessoas demoram a diagnosticar o problema. Maria, logo que ela percebeu que havia faltado vinho, ela fez um diagnóstico. Isso vai dar problema. Vamos resolver. Isso aqui é um alerta para todos nós. Em qualquer área da nossa vida, percebeu que tem um problema, tenha discernimento, tenha sabedoria para diagnosticar o problema e ir para quem pode resolver. Ela não sai. Imagine uma festa de casamento. Imagina a festa de casamento. E Maria está lá, acabou o vinho. Gente, acabou o vinho. Ei, acabou o vinho. Acabou. Ei. Vocês estão... Não conto para ninguém. Acabou o vinho. Acabou o vinho. Ei. Acabou o vinho. Acabou o vinho. Acabou o vinho. Eu quero ajudar e acabou o vinho. Imagine o alvoroço. Todo mundo, eu vou embora. Que é isso? Que vergonha. Mas sabe o que Maria fez? Acabou o vinho. Eu vou lá em Jesus. Amém. Jesus. Olha o Jesus aqui, ó. Contigo, mulher. Irmãos, acabou o vinho, ela diagnosticou o problema, ela correu para quem poderia resolver o problema. Jesus. Sabe, hoje com as mídias sociais, internet, Facebook e por aí vai, as pessoas, quando tem problemas nas diversas áreas, primeiro vai para onde? Um story. Todos têm de saber o que está acontecendo comigo. E Jesus é o último, embora seja o primeiro a saber, mas é o último a ser considerado. Vai mais um princípio.
Toda vez que você diagnosticar um problema, não fale para ninguém, não fale para a família, não espalhe no grupo de oração. Nossa, irmão, você é contra o grupo de oração? Claro que não. Mas eu quero dizer, será que antes do grupo de oração, você e eu colocamos isso diante de Deus? Fica mais um princípio para essa noite. Nós temos de colocar as nossas súplicas diante do Pai. Leve para Jesus em oração. Ajoelhe, tenha a sua experiência com Jesus. Depois, vá para o grupo de oração. Vá para o Instagram, vá para o Facebook. Não estou contra isso. Mas eu quero estabelecer um princípio para a igreja. Irmãos, nós precisamos ter uma experiência de falar com Deus. Faz sentido isso, irmãos? Levando para a pessoa certa os problemas. Irmãos, naquele momento, quem poderia? Jesus poderia, porque ele era o convidado da festa. Quinto lugar, já falei 4, quinto lugar, aguardar o tempo de Jesus. No versículo 4, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a hora. Olha, o tempo hoje está muito corrido. Até mesmo as mídias fazem com que as coisas ganham um senso de urgência. A oração também, fast food, né? Rapidinho você quer orar e já quer que tudo resolva, como se Jesus fosse só o gênio da lâmpada. E eu quero dizer que há o tempo de Deus. Algumas coisas vão se resolver rápido na sua vida. Outras não, e outras nem vão se resolver. Mas saiba que todas elas estão no tempo de Deus. E nós precisamos também ter essa experiência de aguardar em oração, em algumas coisas em segredo, aguardando o tempo de Deus. Continuando, aí Jesus agora no versículo 7. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, ou melhor, 6, vou ler o 6, tá? Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Bom, aqui fala dessas 3 talhas, esses 6, né? 6 talhas. Muitos sabem que esse número 6, ele indica a humanidade, o homem, né? O homem foi criado no 6º dia, então esse número, toda vez que ele aparece, a gente precisa olhar com esse aí. Tem a ver com o homem. E essas 6 talhas de pedra estavam ali para receber água. Eu lembro que, acho que tem 15 dias, o Pedro Armando falou aqui uma mensagem especial sobre o coração. 6 talhas de pedra, representando o homem. E o Pedro Armando concluiu sua mensagem dizendo que nós precisamos de um coração novo, um coração de carne. Essas 6 talhas aqui representam, a gente pode fazer uma aplicação com o nosso coração. Nosso coração está ali, um coração de pedra. Mas que Jesus transforme esse coração de pedra em um coração de carne. Aí ele manda encher de água. Essa quantidade aqui de metretas, 2 ou 3 metretas, equivale ali entre 80 e 120 litros de água. E ele manda encher. Aí Jesus vai operar um milagre. Queria que você refletisse comigo. Vamos lá. Jesus agora vai operar um milagre. Está 6 talhas aqui. Pergunta número 1. Por que Jesus já não cheio de vinho? Alguém tinha pensado nisso já? Ele fala para as pessoas, vamos encher de água. Primeira pergunta que eu me fiz, por que ele não já encheu de vinho? Direto, assim, ó. Aí ele pede para as pessoas encherem. Se cada uma tem, vamos, de 80 a 100, 120, vamos colocar a média, 100, 600. Ainda bem que o Saulo não está aqui, senão eu ia perguntar para ele, eu fico com medo da resposta. 600 litros de água. Eu perguntei para o Web, a gente tem um batistério aqui, quanto tempo demora para encher o batistério aqui? Você, com a mangueira, será quanto tempo nós encheríamos hoje com a Caesb, mangueira, água tratada, na mangueira? Quanto tempo demoraria agora Jesus
falando aqui o milagre agora. Vamos encher 600 litros de água. Quanto tempo a gente ficaria esperando? Todo mundo assim, silêncio. Vamos fazer um silêncio agora? $100 litros a primeira. Vai demorar mais, tá? Aí Jesus, vamos para a segunda talha. E o povo esperando. A festa rolando, ninguém sabia, estava só ali na diretoria, né? Enchendo. E ele falou para encher totalmente, né? Enchendo. Também enchendo as talhas de João 2, tá? Enchendo as talhas aqui, 600 litros. Irmãos, dá para perceber? É muita água. Há cerca de 2.000 anos atrás, a Caesb já estava lá? Não acredito. Não tinha água encanada. Alta pressão para andar mais rápido. No balde. Gente do céu. 600 litros. Pega um balde. Trazendo um balde. Oh, Jesus, eu estivesse lá, se eu fosse o garçom lá, enchendo as talas, primeiro balde, eu falei assim. Olha, corajoso, só a caminhada para pegar água, eu já ia emburrado. Eu também, gente. 600 litros no balde. Dá para pensar nisso aí? Agora, gente, por que, gente? Vamos lá, pensa aí. Por que ele não poderia fazer? Olha, independente de ter Jesus, que pode fazer o milagre dos 600 litros de vinho imediatamente, ele já poderia, ele sabia que o vinho ia acabar, ele não poderia já botar a mangueirinha suprindo o vinho, ninguém nem perceberia que o vinho tinha acabado, ele podia fazer todas as coisas, mas eu quero dizer algo. Apesar de Deus ter o poder para realizar todas as coisas na nossa vida, um princípio que ele usa é o princípio a gente chama de princípio da encarnação. Você e eu temos de fazer as coisas que nós temos de fazer. Tem coisas que só Deus vai fazer. Nós não vamos fazer nunca. Tem coisas que Deus pode fazer, mas essas coisas, como encher as talhas, é o trabalho, é a esfera do homem. E todos os milagres, nós vamos perceber, sempre há algo que Jesus fala para as pessoas fazerem. Porque tem coisas que eu e você temos de fazer. Irmão, não compreendi muito bem. Então vamos lá. O aluno na escola está estudando. Aí ele para. O que eu já fiz várias vezes? Jesus, me ensina a matéria assim, ó. 8h52. A prova é 9. E eu orando. Jesus, não estudei o fim de semana. Me dá o conhecimento para eu ser aprovado. Aí Jesus está lá. Ô, meu filho, Vinicinhos, eu sou o Vinícius, né? Vinicinhos, você não estudou, meu filho. Apesar de eu ser um Deus de amor, que posso fazer todas as coisas, eu também sou um Deus de justiça. E aí o seu coleguinha que estudou, cumpriu a justiça, que eu não vim pregar anarquia, ele vai ser aprovado e você vai ficar de recuperação, porque eu não vou fazer isso. Entendeu o princípio do Deus vai te usar para fazer o que você tem de fazer. Estudar é você que tem de estudar. Trabalhar, o salário, você vai ter de trabalhar. Você vai ter de ser um bom profissional. Irmão, estou sendo perseguido. Nossa, por quem, meu irmão? Olha, pelo Detran. O Detran está me perseguindo. Estou ganhando tanta multa, eu estou numa perseguição. Não é não, filho. Você está deixando de fazer, você está descumprindo a lei. Isso não é perseguição, não. Os irmãos entenderam o que é o princípio humano? Nós temos de fazer coisas que Deus deixou para nós fazermos. Nem tudo Deus vai fazer, mas aquilo que Ele for fazer na sua vida, Ele vai, desde que eu e você façamos o que precisa ser feito. Entendeu por que Jesus mandou encher? Aí Ele encheu. Então,
E eles as encheram totalmente. É outra palavra que eu achei muito interessante. Se eu e você, como cristãos, como filhos de Deus, estamos com uma vidazinha muito meia boca, me desculpa falar dessa maneira, é porque está faltando encher de água aquilo que nós temos de fazer totalmente. Porque Deus quer encher a nossa vida de bênção totalmente. Opa, agora o irmão falou a minha língua, é bênção para todo mundo. Eu não estou falando isso não, irmãos. Eu estou falando que a medida que Ele escolheu para nós tem de ser plena, total. Nós, como filhos de Deus, não podemos aceitar uma vida medíocre com Deus. Nós temos que ter uma vida cheia totalmente. Diga assim, Senhor, enche a minha vida. Mas enche totalmente. Deus só vai encher totalmente se eu e você enchermos as talhas. Tem de trabalhar, tem de estudar. Eu quero falar para os jovens aqui, mais jovens do que eu, né? Claro. Vocês precisam estudar muito. Tem de estudar. Tem de ser os melhores. Tem de estudar línguas. Tem de viajar para outros países. Fazer curso superior, pós-graduação. Eu quero abençoar aqui os nossos jovens com doutores e pós-doutores. Tem de estudar, tem de ser os melhores para Deus encher a sua vida, meu filho. Aqui, Sobradinho, no meu trabalho, eu já estou lá. Mas eu não estou lembrado, não conheço ninguém. Eu conheço, né? Tem alguns irmãos doutores lá na UNB. Mas eu quero que a UNB chegue cheia de pós-doutores lá, filhos de Deus. Eu quero gente importante nos diversos cargos desse país. Você, cristãos genuínos, que tem uma vida com Deus, para fazer a diferença nesse mundo, para dar glória para Deus te usar lá também. Irmãos, nós não podemos ver, uma vidinha, não precisa estudar não, meu filho. Precisa sim, para encher as talhas totalmente. Amém? Jovens, recebam isso. Vocês podem ser muito bem-sucedidos com a vida com Deus. Em todos os aspectos da sua vida. Vamos ler onde é que eu estou aqui agora, para ir já chegando para o fim. Encheu de água. Versículo 8. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Irmãos, quero dizer que uma vida com Deus, uma vida com Jesus, é uma vida que o melhor ainda está por vir. Embora aquele casamento tenha começado com aquele protocolo do melhor vinho, só que o vinho acabou, a alegria acabou. E Jesus estava ali para fazer ainda melhor. Sabe, o vinho tipifica a alegria. Muitas vezes o vinho vai acabar na sua vida. E aí a pergunta, e quando o vinho acabar? Para os casais, vai acabar o vinho do seu casamento. Para os jovens, vai acabar o vinho da sua juventude, da sua alegria. Do seu trabalho, alguns vão ser demitidos, ou já estão aqui e foram demitidos e estão tristes. Negócios, talvez você tenha tomado um golpe. O vinho acabou, a tristeza tomou conta. Talvez na sua igreja tenha tido um problemão. E o vinho acabou. Se não tiver o convidado, Jesus, para transformar água no melhor vinho, a sua vida pode cair em depressão. Mas se nós tivermos esse Jesus, o melhor vinho vai vir com ele. E aí não importa a sua idade. Quero dizer, hoje mesmo, talvez os mais jovens aí, 12, 13, 14, 15, possam já desfrutar desse melhor vinho hoje. Talvez você esteja mais avançado, 50, 60, 70, quem sabe 80,
e o vinho acabou. Mas agora, Jesus quer te dar o melhor vinho. Isso se ele for o convidado para a sua vida. E aí quero concluir com uma pergunta. Ou melhor, antes da pergunta, falando quando o vinho acabar. Talvez esse vinho tenha acabado com um grande choque na sua vida. Uma grande decepção. E toda decepção, todo grande choque, os psicólogos chamam de as fases do luto, né? Nós queremos aqui até mesmo reconhecer isso na nossa vida. Se você está passando por um momento desse, de choque, as fases são basicamente a primeira, da negação. Não, isso, olha, não pode acontecer, isso não é verdade. Não, a fase da negação. Talvez você esteja nessa fase, negando o que aconteceu, o grande choque da sua vida. Depois a fase da raiva, né? Não acredito, né? Aí você sobe uma raiva. Por que você entrou nessa? Como é que deixaram? E vem os questionamentos. Depois a terceira fase é a fase da tristeza. Não acredito. Puxa vida. Ou a fase da barganha. Começa a barganhar. Mas se a gente der um jeitinho, será que não dá para ficar legal? Não precisa, né? A fase da barganha. Aí a quarta fase é a fase da tristeza. Uma depressão profunda, uma tristeza. Até que, por fim, vem a última fase, a fase da aceitação. E aí, se você procurar o Jesus, o verdadeiro, nessas fases, entender, e na fase da aceitação, eu sei a quem procurar. Eu vou aos pés de Jesus. Certamente, você vai sair vitorioso, com as 6 talhas cheias, o grande milagre da sua vida feito. Amém? Eu precisava falar isso para até mesmo ajudar todos aqueles que possam estar passando por um momento delicado na sua vida. Há poucas semanas, tivemos aqui um testemunho de uma família, perdeu uma irmã, a irmã Rosimeire. Irmãos, acontece essas coisas. Então nós precisamos ajudar os irmãos a também vencer todas as dificuldades da sua vida. E essas fases do luto se aplicam para todo o grande choque. Amém? Então, como conclusão, eu tenho uma pergunta. É a pergunta mais importante da sua vida. Qual é a pergunta mais importante da sua vida? Qual é? Alguém sabe qual seria a pergunta mais importante para você? Alguém pode dizer, quem sou eu? A minha identidade. Se eu não souber quem sou eu, não tem nem para onde eu ir. É uma pergunta muito importante, mas não é a mais importante. A outra pergunta também muito importante, você pode dizer que é, quem é Deus? É importante essa? Mas eu quero dizer que não é a mais importante. Porque você pode saber quem você é, pode saber quem é Deus, mas ainda falta a mais importante. É a pergunta... Que pergunta é essa? Alguém está perguntando. Agora eu fiquei curioso. Que pergunta é essa? Quem sou eu? Ele descartou como não é a mais importante. Quem é Deus não é a mais importante. Irmão, que pergunta é essa mais importante? Como o quê? Como estou? Gente, devia ter parado logo, não deixar dessa sábia falar, não. É bem por aí. Ainda bem que eles não escutaram, não está no microfone. Eu queria usar aqui, para concluir essa comunhão, essa mensagem, com essa pergunta. E trazendo aqui o trecho de Juízes 16, aquela passagem onde Sansão está ali com Dalila, ela faz todas aquelas perguntas, querendo descobrir o segredo da força dele, ele fala algumas, ela dá errado, ele engana, aí ela pergunta qual é o segredo, aí ele revela o segredo da força, ela corta o cabelo, que era um símbolo, não era a força do cabelo, né? Senão Samuel, não sei, sem cabelo, como é que fica, né? Mas, aí ela revela, Dalila corta o cabelo dele, aí no versículo
ele quebra, a questão do cabelo é que ele quebra o pacto, o voto com Deus. E aí vem o versículo 16, que vai responder esse princípio. E disse ela, Juízes 16, 20, se você quiser colocar aí, Arthur, Juízes 16, 20, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, já tinha cortado o cabelo dele. Sansão, tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Olha essa frase final. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Irmãos, a pergunta mais importante é: Senhor, a tua presença ainda está comigo? Lembrei lá de Jacó, né? Outra passagem também, quando Jacó está lá lutando com aquele homem e ele toca na coxa, o que Jacó fala? Mas Gênesis 32, 26. Bota aí, Arthur. Só a parte final. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Irmãos, queridos, a pergunta mais importante da nossa vida é: Senhor, a tua bênção, a tua presença ainda está comigo? Jesus é o principal convidado da sua vida? Que estava a mensagem de hoje. Começa dizendo isso. Jesus estava convidado para aquela aqui. Eu te convido, eu te faço esse desafio. Convide Jesus para ser o principal da sua vida. E mesmo que algumas coisas não saiam como deveria, vá aos pés de Jesus, que é o único que pode transformar a água da morte, a água da apatia, a água do choro, a água do desencanto, na verdadeira e melhor alegria. Jesus é o único que pode. Diga assim, Jesus. Diga mais forte, Jesus. Entre na minha vida. Apesar dos meus planos. Diga, apesar dos meus planos. Eu quero, Jesus, que você esteja sempre comigo. Vamos cantar mais um hino, depois a gente vai concluir.
Louvado seja o Senhor. Nós vamos abrir agora, para quem quiser vir aqui à frente, dar seu testemunho a respeito dessa palavra, o microfone está aberto. Os irmãos podem vir. Só falar rapidinho, que eu ganhei nessa noite. Ó Senhor Jesus, primeiro essa experiência, né, de ter Jesus como convidado. Irmãos, que essa seja a nossa experiência, né? A tendência do homem é sempre primeiro tentar resolver as coisas por si mesmo. E aí você tenta, irmãos, que a gente, já na primeira oportunidade, a gente perceba que Jesus está ali do nosso lado, irmãos. E outra coisa, essa atitude de Maria. Aqui diz que foi aqui teve o princípio dos sinais que Jesus vinha fazendo, né? Mas Maria, que talvez tivesse ali alguma responsabilidade no casamento, ela percebeu o problema e foi até Jesus. Irmãos, esse diálogo entre Maria, a mãe de Jesus, e ele me intriga, porque ela olha o que ela falou, que eles não têm mais vinho, né? Aí Jesus vira e fala assim: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ou, outras palavras, o que nós temos em comum? Para mim, aqui está parecendo que Jesus deu um não, né? Parece que não vai acontecer nada. Mas aí ela vira para os serventes e fala assim: ó, façam tudo o que ele vos disser. Aí eu tirei uma experiência para mim. Irmãos, aqui havia uma intimidade entre Maria e Jesus. Uma intimidade de mãe e filho, né? Não sei se foi o tom de voz de Jesus para ela, ou simplesmente o olhar que ela viu. Opa, ele vai fazer alguma coisa. Irmãos, ela, vamos dizer assim, ela creu que ele ia fazer alguma coisa. Outro ponto que eu ganhei aqui, essa questão dos serventes. Imagina o desespero de você estar numa festa, e hoje eu passei por isso, não era nem comigo e eu já fiquei meio angustiado. Imagina você estar numa festa. Aí você contrata alguém lá para servir a comida, e a pessoa não aparece. Uma hora depois, você não conseguiu falar com ela. O que você faz? Entra em desespero, né? Irmãos, senta e chora. Os serventes estavam aqui, talvez no desespero, e acabou o vinho. E o que vai ser desse casamento? A família vai ser envergonhada, o casamento já vai começar aqui de uma forma... Irmãos, e casamento, como o Vinícius falou, não era como aqui, que às vezes você vai num casamento, 4 horas de casamento, você já não aguenta mais cair para casa. Irmãos, 7 dias de casamento. Talvez, sei lá, se estivesse pela metade do casamento, das festividades. E aí Jesus fala assim, ó, encham essas 6 talhas aqui, 600 litros, indo lá no poço, tirar água, uma suadeira. Irmãos, mas eles obedeceram. Ó Senhor Jesus, que a gente tenha esse coração de obedecer ao que o Senhor. Mas antes de obedecer, o que a gente precisa ter? Intimidade com Deus. Que essa, para mim, é uma das grandes lições que a gente tira aqui dessa passagem. Que nós precisamos sempre ir até o Senhor. E como eu já estou me delongando, eu só queria terminar com este fizinho aqui. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais. Em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Irmãos, que cada palavra que a gente vai ser ministrada aqui aos fins de semana seja para que a gente creia mais no Senhor. Né? Muitos aqui já creem no Senhor, irmãos, que a nossa fé seja fortalecida em Deus. E quem ainda não crê vai ter uma excelente oportunidade. Louvado seja o Senhor. Irmãos, boa noite a todos. Quero deixar aqui uma passagem de João 16, 32 e 33. Puder projetar, Arthur, por gentileza? João 16, 32. Que possamos todos ler, por gentileza. E já chegada, dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. Eu amo essa passagem. Nossa, Senhor Jesus, que possamos todos, irmãos, se apegar no Senhor, para nos enchermos mais da sua palavra, da sua vida, para que possamos também vencer o mundo. Amém. Graças ao Senhor Jesus. Amém.
Irmãos, que palavra maravilhosa. Que palavra maravilhosa. Irmãos, assim, Jesus, ele foi a essa festa de casamento, e ele era um convidado. Ele era simplesmente um convidado. O vinho havia acabado. Ele era um convidado, ele não tinha nada com isso. Ele poderia simplesmente não fazer nada. Irmãos, mas eu tenho uma coisa para dizer para os irmãos hoje, que Jesus se importa. Amém. O Senhor se importa com a nossa alegria. Amém. Íris, o Senhor se importa com a tua casa. Amém. Irmão, o Senhor se importa com você. Rafael, o Senhor se importa com a sua família. Oh, Senhor Jesus! Irmãos, Aline, o Senhor se importa com você. Oh, Senhor Jesus! Irmãos, ele poderia simplesmente estar ali. Eu sou convidado. Eles que resolvam os problemas deles. Eu estou aqui, eu quero vinho. Mas não! Irmãos, o Senhor quer a nossa felicidade. O Senhor quer a nossa alegria. Amém. O Senhor quer a nossa alegria. Ele se importa conosco. Muitas vezes a gente passa por determinadas coisas e a gente acha, nossa, Jesus não está vendo que eu estou passando por isso. Senhor, você não me ama, irmãos. Ele ama sim. Amém. O primeiro passo é nós convidarmos Jesus para estar na nossa casa. Ó, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, e depois, aquelas 6 talhas, elas precisam estar cheias de água. Amém. Porque água, irmãos, é o Espírito, é a vida, é essa conexão que nós temos com Deus. E a partir dessa comunhão, dessas talhas cheias, Ele vai fazer um milagre na nossa vida. Amém. Irmãos, é dia a dia, na comunhão, no ler, nos louvores, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa faculdade, que Deus vai fazer um milagre. Amém. É convidar esse Jesus maravilhoso para estar sempre conosco e depois manter essa comunhão. Maria foi falar com Jesus porque ela tinha essa conexão. Ela sabia quem podia resolver. Ela sabia, irmãos. E hoje nós precisamos ter essa conexão com Deus. E Ele já rasgou o véu. Amém. Ele já rasgou esse véu. Amém. Nós podemos ter essa conexão com Ele. Oh, Senhor Jesus! Amém. Oh, Senhor Jesus! Entra na minha casa! Oh, Senhor Jesus! Irmãos, que mensagem maravilhosa. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos convidar o Senhor para o nosso dia a dia. Aonde quer que nós estejamos, até mesmo nas situações que nós estamos enfrentando, devemos convidar o Senhor para as nossas situações. Tudo que nós formos fazer, o Senhor é convidado no seu dia a dia? Começou com essa pergunta já, eu falei, Senhor, acho que eu preciso te convidar mais para algumas situações da minha vida. Então, que nós possamos convidar o Senhor diariamente, onde quer que nós estejamos, o que nós estivermos fazendo, que Ele esteja presente. Ele está ali esperando, vai me convidar, você vai me colocar para te ajudar? Ele fica ali à espreita, e aí, me chama, eu quero te ajudar, eu sei a resposta. me convida. Nós possamos convidar o Senhor. Ó, Senhor Jesus. E o que acontece é, no meio da situação, às vezes, as dificuldades que nós estamos enfrentando, a gente abaixa os olhos e fica tão focado no que a gente está resolvendo, nas dificuldades que a gente está enfrentando, nos obstáculos que a gente vai ter que passar, e a gente fica tão imerso no meio desses problemas, das confusões, que a gente esquece de levantar os olhos e olhar para aquele que tem a resposta. Olhar para aquele que é a resposta pelo que nós precisamos. Então, irmãos, que hoje nós possamos identificar os nossos problemas, pedir a luz do Senhor, mas não focar no problema, não focar nos obstáculos, mas levantar os nossos olhos e olhar para Cristo, porque Ele é a solução, Ele é aquilo que nós necessitamos. Ó Senhor Jesus, e para encerrar, o Vinícius falou, irmãos, não se contentem com a experiência que vocês já tiveram com o Senhor. Amém pela experiência que vocês já tiveram, mas nosso Deus, Ele é sempre novo, Ele sempre tem uma nova porção para entregar para cada um de nós.
que nós não podemos nos contentar em ter uma vida mediana, uma vida medíocre com Cristo. Todo dia nós devemos lutar, nós devemos batalhar para encher as nossas talhas, para sempre viver em busca da novidade de Cristo para cada um de nós. Ó Senhor Jesus. É isso aí. Eu aprendi uma frase que a expectativa que você coloca em alguma coisa que não é realizada é a grande frustração, né? Então toda expectativa é o motivo da sua frustração. Você coloca a expectativa muito grande, essa expectativa não acontece, a frustração vem e te abate. Então, irmãos, nós como cristãos, pessoas que creem, professam a fé em Deus, e é uma coisa que nós precisamos tratar com o nosso coração realmente, porque nós somos seres humanos, e a gente ainda não consegue ter um relacionamento total, íntimo, perfeito, grandioso. A nossa talha parece que nunca sempre está completamente cheia, parece que ela sempre está meio cheia ou meio vazia, depende de cada um. Nós precisamos realmente buscar, irmãos, ter essa experiência com Deus todos os dias da nossa vida. Principalmente nós que já cremos e recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Quando nós colocamos nossa expectativa em tantas coisas que não é Deus, irmãos, as frustrações elas vêm. Apesar de todas as nossas expectativas, você precisa realmente ter expectativa de melhorar de vida, de arranjar um emprego, de trabalhar, de casar, fazer planos. Faça os seus planos. Ore ao Senhor, porque o homem faz planos, mas a resposta vem da onde? Vem da boca de Deus. Então faça planos. Mas, irmãos, coloque toda a sua expectativa e toda a sua certeza no Senhor. Ó Senhor Jesus. João está aí, irmãos, falando para nós. Convide Jesus para estar na sua vida. Convide Jesus para estar na situação da sua vida. Quer seja boa, quer seja não tão boa. Né? Aqui era uma situação de alegria. Jesus estava presente. Convide Jesus para estar na sua vida. Você que é cristão, que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, convide Jesus para estar na sua vida. Outra coisa muito interessante, irmãos. Aqui fala de alegria. A alegria da nossa vida humana, ela se esvai, ela acaba, ela deixa de existir. Se Jesus não estiver presente, irmãos, nós vamos estar com problema. Vamos estar com problema. Que Jesus possa estar presente na nossa vida. Na sua e na minha vida. Aleluia. Amém. O Vinícius começou dizendo que houve 7 sinais, né? No livro de João, né? No Evangelho de João são 7 sinais, são 7 milagres, mas João não menciona milagres, ele menciona sinais, porque são situações que aconteceram para trazer princípios para nós. E o irmão esboçou para nós vários princípios que precisam ser aplicados na nossa vida. E eu queria trazer um dos princípios que Deus falou comigo. O Vinícius não comentou, mas o Espírito Santo falou comigo, então não tem problema não, né? Está no versículo 5. A Maria disse o seguinte: fazei tudo o que ele vos disser. Isso foi o que aconteceu na minha vida, que mudou a minha vida no momento, uma crise violenta que eu passei, um surto até que eu passei, um momento de loucura na minha vida, mas o Senhor me levou a fazer uma oração. Eu estava sempre perguntando: Senhor, o que eu devo fazer? O que vai ser melhor para mim? Senhor, o que é melhor para mim? Perguntando, Senhor, o que... E nada acontecia, irmãos. É que nem você ficar enchendo as talhas lá sem Jesus, entendeu? Você vai só ter trabalho, né? Muito trabalho, que nem o Vinícius falou. Mas sem Jesus ali é só trabalho. Aí o Senhor, um dia mudou a minha oração. Eu falei: Senhor, o que é melhor para ti? E aí o Senhor falou. Aí o Senhor falou 3 coisas. A primeira foi: volta. A segunda foi: humilha-te. E a terceira foi: persevera. E quando você obedece o que Deus fala, irmãos, é impressionante. Quando você faz o que Ele diz para você, olha, é impressionante. Parece difícil, e é difícil. Para nós, eu fico imaginando aqueles serventes lá, né? Mas eles eram serventes, né? Eles obedeceram e eles foram protagonistas daquela mudança, né? O Senhor os usou para mudar aquela situação também.
Tanto é que está registrado aqui. Então, irmãos, o princípio que eu ganhei aqui é isso que Maria falou. Fazei tudo o que Ele te disser. E eu quero estar atento para a voz de Deus. Porque se eu fizer aquilo que Ele me disser, eu vou ser abençoado. Jesus é o Senhor. Está com problema de vazamento aqui. Oh, Senhor Jesus. Eu acho muito precioso isso, a gente convidar o Senhor para estar na nossa vida. Obrigada. Em qualquer aspecto, na vida, no trabalho, no relacionamento familiar, onde a gente estiver, a gente precisa ter a presença do Senhor. Amém. Porque Ele é que vai fazer a diferença mesmo, né? Porque na vida normal, tudo acaba, tudo chega a um fim, mas o Senhor é eterno. Amém. Então, quando Ele está presente, tudo acontece, né? Então, o Vinícius falou que o vinho acabou na lua de mel, a televisão acabou rápido. Então, mas também, amém. O vinho, esse vinho aí, eu achava que o meu nunca ia acabar, mas a palavra fala, o vinho acaba. Acaba na vida de todo mundo, mais cedo ou mais tarde vai acabar. Mas a diferença é, o Senhor está aí ou não? Amém. Aleluia, o Senhor estava, né? Está no meu casamento, amém. E a questão de crer também é uma coisa incrível. Fazer o que o Senhor falar, né? A Maria falou assim, gente, faz tudo que Ele mandar. É isso aí, a gente tem que fazer o que o Senhor manda. E quando a gente faz, o Senhor restaura esse vinho, e o vinho do Senhor é melhor. Então, amém. O vinho que eu achava que era bom acabou, mas veio muito melhor, aleluia. Amém. E outra coisa também que eu toquei foi a questão de crer no final, né? Falou, e seus discípulos creram nele. A questão do crer não é só crer para seguir. E na primeira vez que eles creram, eles seguiram o Senhor. Mas a vida do cristão precisa da gente crer todo dia. Amém. Porque cada dia tem uma experiência nova e cada dia tem um desafio novo. E o Senhor coloca a gente em situações que a gente precisa crer de novo. Crer que Ele é Deus, que Ele é capaz, que Ele é maravilhoso, amém. Que Ele é. Amém. Então, a gente precisa crer todo dia. Vamos crer no Senhor, à medida que as experiências forem avançando na nossa vida. E graças ao Senhor, o vinho do Senhor é melhor. Amém. E agradecemos os irmãos por sempre orarem por nós, viu? Amém. Boa noite, irmãos. Aprendendo, né, Vinícius? Antes de tudo, eu quero apresentar, irmãos, minhas vizinhas ali. Poderiam se levantar, por favor? Mariana, a Cristine e a Amanda. São nossa família estendida lá de casa. Nosso primeiro contato foi bem desastroso, né, Cris? Ela tem uma Yorkshire chamada brioche, aquele pãozinho fofinho, amanteigado, mas ela parece um cão. Né? Ela latiu assim, o Benjamin está andando de bicicleta, caiu e começou a chorar escandalosamente lá. Mas graças a Deus elas conheceram a Isadora e hoje a gente tem essa amizade, né? E graças a Deus. Queria falar, irmãos, que eu também estou cheio de problemas. Eu não conheço a vida dos irmãos aqui, mas vendo aqui alguns irmãos, posso, né, elencar alguns problemas. E era essa nossa vida, né, irmãos? Assim, nos meus momentos de loucura, eu fiz umas coisas assim, sem pensar, e como o Vinícius falou, o Senhor não foi aquele primeiro, né, a ser consultado, e só piorei as coisas. Mas, graças a Deus, eu convidei o Senhor para a minha vida. E imagino que seja assim com os irmãos também, né? Eu vejo um irmão que está passando por um momento difícil, perdendo a casa. Tem irmãos aqui que perderam entes queridos, né? Recentemente, o cônjuge. Vejo um irmão aqui que mal enxerga, ajudando um irmão que nada enxerga, né? E assim é a nossa vida, né, irmãos? É cheia de problemas, né? Problemas que a gente causa, problemas que a gente sofre, alguns são pecados mesmos. Irmãos, né, se eu fosse convidar alguém, a gente vai para um lugar que está cheio de problemas, ninguém viria. Mas esse é o melhor lugar para estar, irmãos. É ouvir a palavra do Senhor,
convidar sempre o Senhor para entrar na nossa vida, na nossa casa, e a nossa vida enche de esperança. Graças a Deus pelo Senhor, o nosso convidado, que tem que ser o convidado de honra, né? Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. O Senhor realmente precisa ser o nosso convidado de honra. E eu fico tão feliz, irmãos, quando a gente vem para a reunião e ouve uma palavra que nos traz esperança, né? É completar uma necessidade nossa como cristãos. A gente precisa estar ouvindo essa palavra. Essa palavra aqui, irmãos, ela precisa nos nortear. E nessa noite, quando o Senhor falou para nós aqui que há uma necessidade do Senhor estar conosco no nosso viver diário, e a gente volta para nós mesmos e fica refletindo, né? Poxa, mas será que o Senhor se encaixa no meu viver diário? Em todos os momentos? Como é que é o seu dia? Como é que é o meu dia? O que eu faço nas minhas 24 horas? Irmãos, tem momentos assim que, sinceramente falando, para mim, né? Eu falei, poxa, Senhor, acho que aqui não, né? Isso aqui talvez não é ambiente para o Senhor. Ou isso aqui talvez o Senhor não possa estar presente porque é algo meu, é o meu quartinho fechado, né? Mas, irmãos, o Senhor ele precisa participar da nossa vida. Toda vez que eu dou abertura para o Senhor participar, e geralmente é assim, irmãos, nunca a resposta é a que eu quero. Que eu quero isso, eu oro isso. Mas o Senhor me dá isso aqui. E eu tenho que aceitar o que o Senhor me der. Porque aqui está a bênção. Aqui está a resposta que o Senhor quer para mim. E geralmente, irmãos, a resposta do Senhor, ela vem e do jeito dele, não é do meu jeito. Mas graças ao Senhor, eu vejo que o Senhor, ele podia ter enchido já de vinho imediatamente as metretas, né? As talhas, aliás, né? As talhas, metretas é a medida. Mas o Senhor, ele precisa que nós participemos da situação, da necessidade da situação. Eu lembro lá dos pescadores, né? Será que o Senhor precisaria estar no barco se tivesse cheio de peixe ali naquele barco já? Ou será que, se minha vida estiver 100%, eu vou depender tanto desse Deus? Eu vou precisar tanto do Senhor? Uma vez eu lembro de um abacateiro que eu tinha lá, quando eu morava numa chácara, que ele era já ficando velho abacateiro e não dava abacate. E quando dava, ficava preto e caía sem vingar. E aí uma vez falaram para mim, olha, pega uns 5, 6 preguinhos e bate no tronco. Aí eu peguei e bati lá no tronco, né? Irmãos, eu não tinha onde botar abacate. Tanto fruto que deu aquela árvore. Falei, meu Deus do céu, e dava para os irmãos, dava para todo mundo, e vinha abacate, vinha abacate. Aí o rapaz me explicou, é porque a árvore, ela precisava sofrer para produzir fruto. E eu falei, olha só, irmãos, os problemas que nos sobrevêm, quando o vinho acaba, a gente tem que enxergar que o Senhor ele tem um objetivo com a gente. O Senhor ele precisa que nós, não é só para ficar alegre, né? Ah, que bom, estou alegre. É para isso? Será que é só para isso? Irmãos, a gente precisa produzir frutos para o Senhor. Essa é a missão do cristão. Produzir fruto. Eu preciso produzir fruto. Diante das intempéries, dos problemas, eu chamo o Senhor para estar comigo, para produzir frutos para Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bem, em primeiro lugar, gostaria de agradecer todos os irmãos que se fizeram presentes aqui nessa noite e também todos aqueles que estão nos visitando, né? Muitos convidados nessa noite. Isso enche o nosso coração de alegria, porque do mesmo jeito que aqui na festa em Caná da Galileia, irmãos, quanto mais irmãos para desfrutarmos juntos, melhor. E se Jesus está ali no meio, então nem se fala, né, irmãos? O vinho não vai acabar. E se tiver para acabar, irmão, na reunião não vai acabar, né? Porque aqui cada um vem e traz a sua contribuição. Mas o vinho pode acabar durante a semana. E se o vinho acabar durante a semana, os irmãos já sabem. Vá até Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Luiz, semana que vem é o terceiro fim de semana. É isso mesmo, né? Então, irmãos, terceiro sábado do mês, nós teremos pregação do Evangelho. Amém? Amanhã a gente reforça esse aviso. E semana que vem, às 19h30, nós vamos continuar com o nosso estudo de João.
Nessa semana, Jesus foi convidado, irmãos, e olha o que aconteceu, né? Semana que vem, capítulo 3, Jesus vai receber uma visita. Irmãos, venham para desfrutar da palavra. Amém? Louvado seja o Senhor. Agora convidamos a todos para descerem lá no nosso subsolo, porque alguns irmãos prepararam um lanchinho para nós. Amém? Vamos nos colocar de pé para a gente terminar com uma oração? Amém. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo teu falar. Senhor, obrigado pela tua luz. Ó Senhor Jesus, o Senhor fala com cada um de nós, enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de alegria. Ó Senhor Jesus, que a gente possa a cada dia, Senhor, estar indo até a Ti, para ouvir a Tua voz, para o Senhor nos dar uma direção. Senhor Jesus, te pedimos por cada pessoa que está aqui. As pessoas que estão aqui não estão à toa, não é por acaso, mas é porque o Senhor os trouxe aqui. Ó Senhor Jesus, leva-nos também, Senhor, em paz para as nossas casas. Ó Senhor Jesus. E só para concluir, amanhã de manhã, às 9h30, reunião da mesa do Senhor. Amém. Vamos descer.